boa noite. Hoje é 7 de setembro de 2022 e eu estou aqui na Bulgária, no encontro da Comunhão Internacional das Igrejas Batistas Livres. Hoje aí no Brasil é o dia da independência. Louvado seja o nome do Senhor pelo nosso Brasil. A palavra de Deus diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos orar pela nossa nação para que ela realmente seja, em nome do Senhor Jesus, serva do Senhor, para que esse versículo possa se cumprir em nossas vidas. Gostaria de convidar você para orar conosco. Queremos estar orando em gratidão, em confissão e com louvor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela salvação. Obrigado pela oportunidade de servir o Senhor. Obrigado porque podemos glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, bendizer o seu nome, pela nossa existência, pela nossa salvação e por podermos perseverar diante do Senhor. Queremos também confessar os nossos pecados, pecados que cometemos por palavras, por pensamentos e ações. Tenha misericórdia de nós. Queremos louvar e engrandecer o Teu nome por este dia, louvar o Teu nome pela nossa nação, louvar o Teu nome pela população, pelo nosso povo, o povo brasileiro. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. É bom ter você conosco. Vamos louvar o Senhor. Já já nós voltamos para continuar buscando o Senhor em oração. Ó Senhor, ajuda-me a vencer a tentação. Fraco sou, por isso a ti recorro em oração. Dá-me forças para resistir e não pecar. Vem meu coração santificar. Senhor, ajuda-me a andar no bom caminho teu. Me fortifica para negar meu próprio eu. O meu perdão tão caro foi quitado lá na cruz. Ó, faz-me ser conforme a imagem de Jesus. Este mundo vil quer seduzir meu coração. Com prazeres e ilusões me traz satisfação. Mas o mundo é passageiro, logo se esvai. Faz-me amar-te mais que tudo, ó Pai. Senhor, ajuda-me a andar no bom caminho teu. Me fortifica para negar meu próprio eu. O meu perdão tão caro foi quitado lá na cruz. Ó, faz-me ser conforme a imagem de Jesus. Quando sou tentado, sei que podes me ajudar, dando-me o escape para que eu possa suportar. Mesmo assim pequei perante ti, ó meu Senhor. Tem piedade deste pecador. Senhor, ajuda-me a andar no bom caminho teu. Me fortifica para negar meu próprio eu. O meu perdão tão caro foi quitado lá na cruz. Ó, faz-me ser conforme a imagem de Jesus.
Amém? Que coisa maravilhosa, não é? Ó, faz-me ser conforme a imagem de Jesus. Gostaria de convidar você para ainda estar orando conosco pelas nossas famílias, pelo nosso bairro e nossa cidade, pela nossa igreja familiar. Estamos firmes, hein? Eu espero estar de volta ao Brasil para nós começarmos presencialmente os nossos trabalhos. Vamos orar e vamos ver se é a vontade do nosso grande e poderoso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, colocamos nossas famílias em Tuas mãos. Pedimos misericórdia ao Senhor, salvação, libertação, bênçãos para cada uma de nossas famílias, suprimento das necessidades espirituais, psicoemocionais e físicas. Colocamos o bairro onde nós moramos e pedimos por todas as famílias dali. Pedimos a mesma coisa, salvação, libertação. Pedimos também, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles tenham suas necessidades supridas. Pedimos por toda a nossa cidade. Tenha misericórdia, meu Deus. E pedimos pela nossa congregação, que ela se firme e esteja aos pés do Senhor, buscando a vontade do Senhor, e que ali, no nosso bairro, no Jardim Canaã, nós possamos ser luz e sal. Possamos realmente fazer a Tua vontade, pregar a Tua palavra, para que aquelas famílias daqueles bairros ali possam fazer parte da família do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Gostaria de dar-lhes algumas informações. Nossa escola bíblica familiar acontece todos os domingos às 10 horas da manhã, e nós estamos estudando o Novo Testamento, como ler e aplicar. Fizemos no último estudo um panorama de 1ª e 2ª Coríntios. A semana que vem, então, domingo, estaremos fazendo outros livros ou outras cartas do apóstolo Paulo. Aguardamos você. Também, aos domingos à noite, 18h30, estamos tendo o nosso culto, o Evangelho de Marcos, para viver e servir. Às quartas-feiras, como hoje, sempre às 20 horas, pelo Facebook e pelo YouTube, nós estamos então tendo um momento de oração e um momento de reflexão nas mãos do Senhor. Hoje estamos aqui para buscar o Senhor em oração juntamente com sua família. Convide ela para estar conosco, cada um dos membros da sua família. Eu estou na Comunhão Internacional Batista Livre. Olha, eu estou aqui na Bulgária desde o dia 1º de setembro. Participei da convenção, da Associação das Igrejas Batistas Livres aqui da Bulgária. Agora estamos no período da Comunhão Internacional dos Batistas Livres. Olhem por nós, estamos buscando grandes coisas para o reino do nosso Deus. Quando nós voltarmos, nós teremos a ABAL, o encontro da Aliança Batista Livre do Brasil, na cidade de Araras, de 23 a 25. O tema é Reconstruindo a Liderança para construir o futuro. Você é nosso convidado, você pode fazer parte. Vamos adorar o Senhor e buscar a sua presença e a sua vontade para as nossas igrejas nesse período. Estamos meditando durante as quartas-feiras nos Salmos dos Peregrinos. Os peregrinos vivem na terra, mas com o coração no céu. Gostaria de convidar você para nós louvarmos ainda o Senhor. Busquemos o Senhor em cânticos. Eu quero convidar você, sua família, todos para nós louvarmos o Senhor. E então depois teremos uma meditação, uma reflexão no Salmo de número 129. As boas novas pela cruz, não devo
vida traz ao pecador. Justiça divina se fez, na cruz morrendo o Rei dos Reis. Quem nele crer de coração, de Deus terá a salvação. Então em Cristo confiei, e pela fé eu viverei, pois lá na Bíblia escrito está: por fé o justo viverá. Qual cego que a luz não vê, é aquele que em Jesus não crê. Qual astro cheio de fulgor, não é o que crê no Salvador. Ao Deus eterno glórias dai, em Cristo sempre confiai, pois lá na Bíblia escrito está: por fé o justo viverá. Amém, pois lá na Bíblia escrito está: por fé o justo viverá. Que bênção, não é? Gostaria de convidar você para nós lermos o Salmo de número 129. Leemos pensando no tema preservados na perseguição. Olha o que diz o Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os arados, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém, querido. Que bom a leitura deste salmo, não é verdade? Nós começamos a estudar esses mais três salmos dos salmos de peregrinação. Essa já é a quarta trilogia e o padrão é o mesmo: problema, confiança e triunfo. Sabe de uma coisa? Os salmos dessa tríade, 129, 130 e 131, podem ser estudados levando-se em conta três palavras: perseguição, redenção e satisfação. Temos seguido esse padrão, não é? Usando palavras para facilitar a nossa compreensão de como era e estava o coração dos peregrinos quando iam adorar a Deus naquelas três festas em Jerusalém. O Salmo 129, que acabamos de ler, fala do problema da perseguição ao povo de Deus. O Salmo 130 fala da confiança em Deus que redime o seu povo. E o Salmo 131 ensina a estar plenamente satisfeitos em Deus. Vamos orar. Pai, essa noite nós nos curvamos diante do Senhor para uma explicação, uma reflexão neste salmo. Nos dá uma palavra de edificação e salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. O Salmo 129 pode ser dividido em três partes principais. Mas antes, ele é de autoria anônima e é chamado de o Salmo das Recordações das Libertações do Povo de Deus. O nosso tema para hoje do Salmo 129, como eu disse no início, é preservado nas perseguições.
Vamos ver então as divisões deste Salmo 119. Primeiro, a realidade da perseguição, nos versos 1 e 2. Segundo, a impossibilidade da perseguição, versos 2 e 3. E terceiro, o destino dos perseguidos, versos de 4 a 9. Veja comigo então, a partir de agora, a realidade da perseguição nos dois primeiros versos que nós lemos. Olha, não há muito que se argumentar, e eu quero dizer isso com todas as letras, sobre o fato de que a perseguição faz parte da vida do povo de Deus. Veja o que o próprio Senhor Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz. Em mim, no mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja o que ele disse no verso 15 e versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Veja a argumentação de Jesus. Se você é discípulo dele, é seguidor dele, é filho de Deus e segue os passos do Senhor Jesus, é um cristão, assim como ele foi perseguido, vão perseguir você, vão perseguir a mim. Mas se aceitarem a nossa palavra, é porque aceitaram a dele também. Louvado seja Deus. Veja o que o apóstolo Pedro argumentou sobre isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele está falando da perseguição, da angústia de estar sendo injuriado, caluniado, perseguido pelo Evangelho. Paulo ainda disse, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele estava dizendo isso a Timóteo, um jovem pastor, no início do seu ministério, com muitas aspirações, muito fôlego, ambições, força, fé, mas enfrentando muitas dificuldades e perseguições no seu ministério. Olha, então, sem dúvida alguma, a perseguição faz parte da vida do povo de Deus nesta vida. 4 detalhes eu queria falar para você, nos versos 1 e 2 aqui do Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Agora, veja alguns detalhes aqui nesses versos 1 e 2. Tá? Primeiro detalhe, muitas e variadas são as perseguições. Ela pode ser espiritual, psicológica ou física. No mundo inteiro os cristãos estão passando por perseguição. Qual é a sua? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a sua vida, a minha vida, a nossa vida. As perseguições, em segundo lugar, ao povo de Deus, desde o início da fé. Olha, desde a minha mocidade, diz o salmista. Deixa eu te falar uma coisa. Desde que a gente recebe Jesus como Salvador, o inimigo foca na gente para nos desanimar e para nos tirar da fé. Os nossos amigos, os nossos familiares, pessoal que vivia com a gente, que tinha amizade com a gente, começa então a se afastar, rir, zombar. Não é fácil. Mas olha, um outro detalhe aqui, o terceiro detalhe é que os perseguidores são variados, como eu disse, da família, amigos da escola, do trabalho, às vezes cônjuge, filhos, às vezes pais, avós. Olha, não é brincadeira, hein? O salmista sabia muito disso. E ele diz assim, em quarto detalhe, só o povo de Deus sabe o que é ser perseguido. Israel que o diga. Nós que digamos. Estou aqui no encontro da Comunhão Internacional e eu vou te falar uma coisa. Nós vivemos bem aí no Brasil, hein?
em relação a essa questão da perseguição. Porque os relatos que estamos ouvindo aqui dos vários países pelo mundo onde o Evangelho está sendo pregado e onde as igrejas batistas livres estão plantando novas igrejas, não é brincadeira a perseguição. Eu quero louvar a Deus com você, porque Deus tem sido misericordioso conosco e nos dado um país livre. Hoje é a independência do nosso país, que nós possamos louvar o Senhor pela liberdade que Ele tem nos dado. E segunda coisa que eu queria falar para você neste salmo é a impossibilidade da perseguição. Está nos versos 2 e 3. A perseguição ao povo de Deus é uma realidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deixa eu te falar uma coisa, é uma realidade clara, mas olha, é uma realidade também, que a perseguição nunca prevaleceu contra o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Todavia, diz o verso 2, não prevaleceram contra mim. Olha, se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Jesus está no barco, a gente sempre diz, hein? Não há tempestade que nos afunde. Que coisa maravilhosa, né? Desde o seu início, meus amados, a igreja de Deus é perseguida. Veja o que Saulo, o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, sobre Saulo, que se converteu, e o apóstolo Paulo. E Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. A perseguição foi terrível, mas Deus usou a perseguição para que o evangelho fosse pregado na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses: não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. Ele está falando contra aqueles religiosos que perseguiam o Senhor Jesus, aqueles que mataram o Senhor Jesus e todo o povo, e agora estavam perseguindo a igreja e os apóstolos. Queridos, a perseguição do povo de Deus é intencional, não se engane, cruel e intensa, tanto que no século XX 45 milhões de cristãos foram mortos sobre regimes totalitários. Atualmente um cristão é morto por causa de sua fé a cada 45 minutos. Qual é o propósito disso, hein? É impedir, claramente impedir o testemunho, ou seja, a pregação e o ensino do Evangelho de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. A artilharia do inferno, o exército das trevas, não quer que o Evangelho seja pregado desde aquela época e até que Cristo volte. Eles vão lutar contra Jesus Cristo e contra o Evangelho, contra a sua igreja, que somos nós. Mas, olha, a verdade é que Jesus disse em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esteja certo, querido, esteja certa, querida, nós somos vitoriosos. O Evangelho não prevalece contra nós, o povo de Deus. O Evangelho, as trevas, não é? O inferno não prevalece contra nós, o povo de Deus, porque temos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É tanto que Paulo argumentou: e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo dá ele faz uma afirmação aqui, hein, muito séria, que a ira de Deus está sobre esses que perseguem o Evangelho. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz: em tudo
somos atribulados. Ele está dizendo, nós, os pregadores, os apóstolos, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por que ele diz isso? Porque o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. O Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento é o mesmo. O Deus de hoje é o mesmo e será para sempre. Agora, terceiro lugar, terceira parte do Salmo é sobre o destino dos perseguidos. Olha, vamos ver os detalhes desse texto. O verso 4 fala sobre a justiça de Deus. Deus, ele é justo, mas ele não é justo só com os cristãos, ele é justo com o mundo inteiro. Olha o que diz o verso 4, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele está se referindo aqui à justiça que ele está fazendo com relação ao seu povo, mas Deus é justo no mundo inteiro. Versículo 5, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Deus dá um basta naqueles que perseguem, caluniam o povo de Deus. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual, diz o versículo 7, enche a mão, não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Veja que é uma palavra muito dura do Salmo aqui, uma colocação sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Mas Deus é justo. Deus abençoa o que Ele quer. Deus protege o seu povo. É tanto que Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja que tem uma promessa aqui de bênção, mas de maldição também. Agora, quando a gente lê os versículos de 5 a 7, nós vemos a reação do povo de Deus, que é continuar servindo ao Senhor e esperando na graça de Deus, abençoando em vez de amaldiçoar. Agora, o povo de Deus, ele vai orar, ele vai colocar-se diante de Deus, ele não vai proferir palavras de maldição, ser vingativo, isso pertence a Deus e não a nós. Por isso, verso 8 fala da retribuição do povo de Deus, que é abençoar. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos chamados para pregar o Evangelho da salvação. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, ele é abençoado ou é amaldiçoado? Ele é abençoado, porque ele recebe o perdão dos seus pecados, ele recebe o Espírito Santo, ele é salvo. Que coisa maravilhosa, não é? Recebe os dons espirituais, que bênção, não é? Gostaria de concluir essa noite a nossa reflexão dizendo o que nós aprendemos com o salmista. Primeiro, que a perseguição faz parte da vida cristã e a nós a graça de Deus como conforto para suportar. A minha graça te basta. Deus disse a Paulo quando ele por 3 vezes orou ao Senhor sobre um problema que ele estava tendo, um problema possivelmente físico. Pode ter sido uma perseguição também, mas tudo indica que era físico. Deus disse, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus queria dizer para ele, eu vou te abençoar, mesmo você sofrendo isso. Continua firme. Eu digo a mesma coisa para você e para mim mesmo. A graça de Deus nos basta. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu sei o que eu estou enfrentando, mas eu não sei o que você está enfrentando. Se é espiritual, emocional ou físico. Mas Deus está dizendo que a graça dele vai estar sobre a sua vida. Segunda coisa que aprendemos com o salmista é que a vingança pertence a Deus e a nós só não cabe orar pelos nossos inimigos. Estão perseguindo você, caluniando, falando mal, destruindo sua reputação, tentando destruir sua família ou até tirar a vida de alguns. Coloque-se diante de Deus por essas pessoas. Peça misericórdia a Deus, para você, para sua família, para todos que você conhece. Essa salvação e libertação. Esse é o nosso papel. Jesus disse,
orai pelos que vos perseguem. Terceira coisa que nós aprendemos com o salmista é que a justiça está nas mãos de Deus e a nós continuar na pregação e no ensino do Evangelho. Deus vai fazer justiça, vai cumprir a sua palavra. O que cabe a mim e a você é continuar firme, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, dando bom testemunho, sendo cristãos, dentro das nossas possibilidades, das nossas forças, dos recursos que vêm de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas a graça de Deus te basta. Não fica com raiva, não queira se vingar das pessoas que estão sendo contra você porque você é um cristão. Ora por eles e continua insistindo no testemunho do Evangelho, pregando e ensinando a palavra de Deus. Eu quero convidar você para nós orarmos em nome do Senhor Jesus essa noite. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque podemos neste momento de oração nos colocar diante do Senhor. Abençoe a nossa congregação, o nosso povo, nossas famílias. Pai, nos dê força na hora da perseguição, na hora da tribulação. Nos livre da tentação e nos fortaleça para continuarmos orando diariamente, estudando sua palavra e pregando e ensinando e dando bom testemunho. Que esta palavra essa noite seja para a nossa edificação, crescimento e perseverança e para a salvação também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Continue orando por mim. Semana que vem, sendo a vontade de Deus, estarei de volta ao Brasil para continuarmos adorando o nosso bom Deus na familiar, na nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.